Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce TV. O meu nome é Milena. E o meu nome é Patrícia. Bem-vindo à aula, pessoal. E hoje, pessoal, aqui na nossa turminha do G1, a nossa aula vai ser de matemática. E hoje nós vamos aprender sobre figuras geométricas planas e praticar a multiplicação. E para a nossa aulinha de hoje, a gente vai precisar de lápis de escrever, borracha, apontador e caderno ou uma folha de papel. Então, vamos conferir se o nosso materialzinho está todo aí. Se não tiver, corre lá para buscar, para a gente não ter que parar a nossa aula. Agora, a gente vai fazer o nosso Mindfulness, pessoal. Que é aquele momento em que a gente para, acalma o nosso corpinho, fecha os nossos olhinhos para a gente respirar, colocar a nossa atenção na respiração e trazer a nossa mente para o mesmo lugar e para o mesmo tempo em que está o nosso corpo. A gente não ficar aqui, com o corpo aqui, mas pensando lá na brincadeira que a gente vai fazer depois da aula, no problema que tem para resolver, na viagem do final de semana, para a gente viver o presente. Então, pessoal, vamos agora sentar bem retinhos, seja na cadeira, no sofá, onde você estiver. Parar de fazer o que a gente estiver fazendo. A gente vai fechar os nossos olhinhos agora. Colocar a nossa mãozinha em cima da nossa coxa. E a gente vai começar fazendo uma respiração bem profunda. Puxando o ar pelo nariz. E soltando o ar pela boca. Mais uma vez, puxando o ar pelo nariz e soltando o ar pela boca. A gente vai continuar fazendo essa respiração desse jeitinho. Então, mas vamos parar um pouquinho de escrever para a gente conseguir fazer a nossa meditação. Puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Enquanto a gente estiver fazendo isso, a gente vai fazer uma contagem de 1 até 5. E eu sei que às vezes é difícil não pensar em outra coisa. Por isso que a gente vai pensar na contagem, para a gente botar a nossa atenção nela. Então, agora vamos inspirar, contando até 5. 1, 2, 3, 4, 5, bem devagarzinho. E expirar, contando até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vejam, então, que a gente não está inspirando e expirando rápido, hein? Só pode terminar quando ele termina de contar. Inspirando. 1, 2, 3, 4, 5. Expirando agora. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirando. 1, 2, 3, 4, 5. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirando. 1, 2, 3, 4, 5. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5. Última vez agora, inspirando. 1, 2, 3, 4, 5. E expirando. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora a gente pode abrir os nossos olhinhos. A gente vai esticar as nossas mãozinhas lá no alto. Muito alto. A gente tem que, sentir o nosso braço esticando, sentir o nosso ombro esticando. Se não tiver sentindo, estica mais. Agora para o lado. Quem não conseguir ir todo para o lado, pode botar um braço para frente. Se tiver uma parede, por exemplo, tem aqui do meu lado, pode botar para frente um dos lados. Agora, pescocinho para o lado. Pescocinho para o outro lado. Isso, gente. Agora já estamos alongados. Pessoal, parabéns para todo mundo que conseguiu fazer uma meditaçãozinha mais um dia. E como a gente sempre fala, é igual um exercício físico, gente. Sendo que ao invés da gente estar malhando os nossos bíceps na academia, a gente está malhando o nosso cérebro. Mas malhando para quê, tia? Porque eu quero ficar com o cérebro fortão. Não, para o nosso cérebro, para a gente conseguir
fazer ele colocar atenção no que a gente quiser. Sabe quando às vezes a gente fica assim com um pensamento na cabeça, ou com uma preocupação, por exemplo, com uma prova, ou com um amigo que falou um negócio grosseiro que você não gostou, ou com alguma coisa que as pessoas falaram, você fica pensando naquilo sem parar. Aí na hora de dormir você está pensando nisso. Aí na hora de brincar ou de fazer outra coisa, você está pensando nisso também. Olha só como isso às vezes deixa a gente chateado, né? E as meditações que a gente faz é para pouquinho a pouquinho a gente conseguir tirar a nossa atenção do que a gente não quer. Então, por exemplo, se eu não quero pensar nessa coisa que está me chateando, que está me deixando nervosa, ansiosa, eu posso, porque eu consigo parar de botar minha atenção nessa coisa e colocar minha atenção aqui no que eu estou vivendo, no que está acontecendo comigo agora. É para isso que a gente faz a meditação todos os dias. Por isso que a gente tem esse momentinho todos os dias. E aí, o que vocês acharam da meditação de hoje? Não só de hoje, vamos falar como um todo. Vocês têm gostado dos nossos mindfulness? Vocês gostam quando a gente faz? E como que vocês se sentem depois que a gente faz o nosso mindfulness? Se sentem mais tranquilos? Ou vocês ficam um pouquinho entediados, acham um pouquinho chato? Podemos ser sinceros aqui. O que vocês estão achando? Cri, 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 cri. Ninguém vai compartilhar comigo, gente. Eu tô amando. Tá amando, Aninha? E quando a gente termina os mindfulness, você geralmente está se sentindo como? Você fica um pouquinho soninho, mais tranquila? Um pouquinho soninho, um pouquinho tranquila. Muito bom, Ana. Isso é muito comum. Eu gostei. Cauã disse o quê, meu amorzinho? Eu tô muito tranquilo, porque, Ah. porque eu acordei muito cedo pensando que a aula online era 6 horas, eu acho que era 6 horas da manhã, meu celular despertando lá. Agora, a gente vai primeiro relembrar. Vocês lembram o conteúdo que a gente teve na última aula de matemática? A gente praticou a composição e a decomposição de centenas usando a multiplicação, pegando o número inteiro e desmontando ele, né, como a gente brinca, desmontando, ou seja, decompondo ele, né, na parte da centena, da dezena e da unidade, ou fazendo o contrário, pegando um número que já está decomposto e vendo qual número que ele é na realidade. E hoje nós vamos relembrar as figuras geométricas planas e praticar a multiplicação. Então, só um segundo, gente. A Paty, ela caiu um pouquinho, né? Acho que ela já está voltando. E eu vou ler para vocês. Tomás, você pode me ajudar? Hoje eu vou chamar só uma pessoa para me ajudar, tá bom, gente? Como a tia Paty tá aqui. Tomás, você pode ser a Cleo aqui? Posso? Bom dia, pessoal. Olá, turma! Antes de continuar nosso papo sobre multiplicação, vamos relembrar o que são figuras geométricas planas. Você se lembra? Alguém lembra, gente, o que são figuras geométricas planas? Alguém se lembra? São tipo, esqueci o nome. O triângulo. O triângulo. Qual mais? A pirâmide, porque ela é igual ao triângulo. Mas aí que tá. A pirâmide é uma figura geométrica plana. Na verdade, não. É porque ela é, como a gente vai falar sobre isso, mas enfim. O triângulo é um exemplo perfeito, gente. O triângulo, o círculo, o quadrado. Ó, vamos ver. A Cleo está aqui contando para a gente agora. Uma figura plana é o contorno de uma figura ou objeto, sem nada dentro. É só a linha, gente. Não tem nada dentro. Então, por exemplo, se essa... Espera aí, gente, que essa slide está querendo... Vou fazer com um exemplozinho. Se eu faço isso aqui, é uma figura plana? Não é uma figura plana. Oi? Professora, tá vendo essa montanha atrás deles? Então, é tipo uma plana. É tipo plana, tá? Ela é plana aqui. Sim. Por quê? A montanha não está saindo para fora da tela, digamos assim. Não. Ela tá a linha, é o contorno. Aqui, por exemplo, no exemplo de cima, a gente tem um retângulo, mas ele está preenchido. Então, não é uma figura plana. Por quê? A figura plana,
A figura geométrica plana, ela vai ser só o contorno, vai ser só a linhazinha, sem nada dentro. E aí pode ser um contorno circular, no caso de um círculo, ou pode ser um contorno com lados retos, no caso do triângulo, do retângulo, do quadrado. E uma coisa muito importante, ele se chama figura plana também, porque a gente só consegue desenhar uma figura plana em um lugar plano. Então, por exemplo, um triângulo, vamos pensar sempre numa folha de papel. Se eu consigo desenhar isso numa folha de papel e o desenho ficar totalmente lá representado, ele está certinho. Por exemplo, eu consigo desenhar um triângulo numa folha de papel? Sim ou não? Sim. Sim, e ele vai estar totalmente representado. A gente fazer um triângulo assim, só a parte reta, a parte reta primeiro, né? Mas atrás não dá não, porque... Ó, gente, realmente, vamos levantar suas mãozinhas, quem quiser mais falar. E, gente, isso aqui é bem importante. As figuras geométricas planas, a gente consegue desenhar numa folha de papel, que também é plana. O que quer dizer isso? Que é só numa reta, meio que numa linha, assim. Agora, se eu quero desenhar uma pirâmide, ela não tem só uma parte reta como uma folhinha de papel. Uma pirâmide, ela meio que teria uma parte aqui em cima, outra parte seria mais para cá, né? Outra parte seria assim, ou seja, meio que ela sairia da folha. Eu até posso desenhar uma pirâmide representando como será a pirâmide, com uma técnica de desenho, assim, mas eu vou estar desenhando uma pirâmide, não vai ser uma pirâmide. Porque para ser uma pirâmide, ela sairia da folha, né? Porque ela teria que ser alta. Como se fosse, por exemplo, eu tenho um retângulo e um prédio. Um retângulo, eu consigo desenhar numa folha de papel, representando totalmente esse retângulo. Agora, se eu quero desenhar um prédio, eu posso até desenhar um prédio, mas um prédio de verdade vai ser um retângulo que vai o quê? Sairia da folha, né? Que teria essa parte aqui reta, mas ele também cresce por outra direção. Por exemplo, na horizontal e na vertical. Letícia, pode falar, meu amorzinho? E a professora tem alguns nomes de outra coisa que é parecido com esse nome? Que nome? Ué, o nome que você acabou de falar. Figuras planas? Não é a primeira letra que é figura, mas tem outras pessoas que a outra parte do losango também é. Sim. Realmente, Letícia, tem vários tipos de figuras. Hoje a gente está falando dessas, mas você está certa, porque na geometria tem vários tipos de figura. Por exemplo, temos figuras tridimensionais, que são 3 dimensões, né? Que, enfim, elas têm altura, elas têm largura e elas têm profundidade. A gente vai aprender isso outro dia também. Mas você está certa, Letícia, tem vários tipos de figuras possíveis. Oi. Sabe qual é a forma geométrica que eu gosto mais dessas aqui? Dessa aqui, sabe por quê? Parece um diamante. Parece um diamante, é verdade. E juntando essas figuras, dá pra gente fazer um diamante também. Muito bom, Letícia. Tomás, pode falar. Eu iria falar sobre o que o losango também é. Muito bom. O losango também é uma figura geométrica plana. Muito bom, Tomás. Já até adiantou a próxima parte que a gente ia dar nome para elas. E agora, gente, o que nós faremos? A Cléo está dizendo, vamos observar algumas figuras planas. Diga o nome de cada uma delas e quais são as suas características. Gente, o Tomás já está com a mãozinha levantada. Somos 5 pessoas e temos 5 figuras. Vamos levantar nossa mãozinha que cada um vai me ajudar com uma figura diferente. Tomás, escolhe uma figura dessas aqui. Qual que você quer? Quadrado. Quadrado. Então, ok, vamos de quadrado. A primeira coisa já foi respondida. Qual o nome dela? Cauã já disse que é um quadrado. Então, quais são as características do quadrado? Se fosse uma pessoa que nunca viu um quadrado, não sabe o que significa essa palavra, como que você explicaria o que
que é um quadrado? Que ele tem partes planas e ele parece um cubo mágico. Muito bom. Quantos lados o quadrado tem? Calma aí. São 4. 4, muito bom. Plana. Então, as características. Tem 4 lados. São 4 lados retos, né? Uhum. Tem 4 lados retos. E no quadrado? Todos os lados têm o mesmo tamanho ou um lado de um tamanho, outro lado de outro tamanho, outro lado de outro tamanho? Olhando aqui, parece que um lado é de cada tamanho. No quadrado, esse aqui? Olhando nesse daqui, parece um pouco. Às vezes... Mas, na verdade, o certo é que quadrado tem o mesmo tamanho nos lados. Isso Só mesmo, olhando Tomás. nesse que Às parece. vezes, no olho, a gente até pode ter a impressão que é maior. Às vezes, mas isso é muitas vezes uma ilusão de ótica. O nosso olho tem uma impressão, né? Por exemplo, vou trazer um dia umas ilusões de ótica para gente, para vocês verem como que o nosso olho se confunde, gente, em algumas situações. Parece mágica. Mas o quadrado, isso é uma das regras, enfim, das características do quadrado. O quadrado só é um quadrado se todos os 4 lados dele têm o mesmo tamanho. Se 2 lados têm um tamanho, 2 lados têm outro tamanho, ele vira um retângulo. Ou, enfim, outros tipos de figuras. O losango, por exemplo, né? Mas no quadrado, todos os 4 lados têm o mesmo tamanho. Muito bom, Tomás. Agora a segunda é Ana Mirella. Ana, escolhe uma figura aí para você me ajudar. Redondo. Retângulo. Então, vamos de retângulo. Ana, o nome dele já foi falado, né? É um retângulo. E se você fosse explicar o que é um retângulo para alguém que nunca viu um retângulo? Nunca viu, não sabe o que significa um retângulo. Como que você explicaria, Ana? Ele é muito alto. Uhum. Mas e se for um retângulo que está deitado? Ele vai ficar baixinho e comprido. E comprido. Vamos por partes. Quantos lados um retângulo tem, Ana? 4. Tem 4 lados retos, né? Muito bom. E os lados deles? Todos os lados do retângulo têm o mesmo tamanho? Peraí. Sim. Sim? Vamos lá. Você acha que a parte de cima, o lado de cima assim, do retângulo, tem o mesmo tamanho que esse lado aqui, a parte do lado? Não. Então, como que a gente poderia falar? A metade de cima é a menor e a metade do lado é a maior. Pois é, nesse caso específico aqui, a parte de cima, as linhas na horizontal, as linhas deitadas são menores e as linhas verticais, que são as linhas em que elas são maiores. Mas pode ser o contrário também, né? Porque a gente pode fazer retângulos com muitas características, com muitos tamanhos diferentes. Então, no retângulo, as coisas poderíamos falar, né? Os lados de cima e de baixo. Baixo tem o mesmo tamanho e os lados de um lado e do outro também tem o mesmo tamanho. É uma forma possível da gente explicar, né? Porque o importante é sempre um lado que estiver na direção do outro, eles vão ter o mesmo tamanho. Um lado que estiver na direção do outro tem o mesmo tamanho. Muito bom, Ana. Agora, vou chamar a Letícia. Letícia, qual vai ser a sua figura que você vai me ajudar? Eu vou escolher uma figura bem parecida. Diga. Eu vou escolher esse aqui que eu não sei o nome. Então, vamos aprender. É o azul? É azul. O nome dele é Losango. Losango. Losango, que nome diferente, né? E como que você pode explicar como é que ele é, Letícia? Ele é triângulo.
Ele parece um triângulo. Ó, é uma coisa, né? Parecem dois triângulos. É verdade. Triângulos. Parecem dois triângulos juntos. Quantos lados o losango tem? 4. Tem 4 lados. Muito bom. E aí, 2 lados são de um tamanho e os outros 2 lados são de outro tamanho, parecido com como é o retângulo. Mas olha só a diferença, né? 2 lados sempre têm o mesmo tamanho. E, Letícia, se a gente fosse pensar num objeto que parece o losango parece que objeto? É muito fácil. O quê? Triângulo. Parecem 2 triângulos, né? Mas sem ser o triângulo agora. Se você fosse pensar num objeto, uma coisa da nossa vida real que parece um losango. Brinquedo, essas coisas. Eu acho que é uma casa. Ó, Seria uma casa meio estranha, né, Elsa? Gente, tô pensando aqui. Mas, por exemplo, Letícia, parece um balão. O que você acha? Uma pipa. Parece uma pipa também. Muito bom. Uma pipa e também pode Uma pipa, um balão. Exato. Aí se eu falo, é uma figura plana de 4 lados, mas os lados não são todos iguais. Então, não é um quadrado. Mas pode ser o quê? Um retângulo ou um losango. Aí se eu falo, parece um prédio, a gente vai saber que é um retângulo. Se eu falo, parece um balão ou uma pipa, a gente vai saber que é um losango. Muito bom, Letícia, muito bom. Agora, Cauã, pode me ajudar na próxima, Cauã? Você quer a figura vermelha ou a figura verde? Verde. Verde, boa. Qual o nome dessa figura, Cauã? Triângulo. Triângulo, muito bom. Quantos lados ele tem? 3. Figura plana. Tem 3 lados retos, muito bom. E eles precisam ser... São 3 lados retos iguais ou são diferentes, Cauã? Diferentes. Um é pequeno, o outro é maior e o outro também um pouquinho maior. Mas porque o de baixo é um pouquinho menor, eu acho. Realmente, você acertou nisso, Cauã. De baixo é um pouquinho menor. Mas olha que coisa, gente. Uma característica dos triângulos é que os lados deles podem ser de todos os tamanhos possíveis. O mini gênio. Se tem 3 lados iguais, do mesmo tamanho, é um triângulo? É. Se tem só 2 lados iguais, é um triângulo? Também é. Se não tem nenhum lado igual, cada lado do triângulo tem um tamanho diferente. Continua sendo um triângulo? Sim. 3 linhas unidas ali, cada pontinha segurando na outra pontinha, sempre vai ser um triângulo. E aí não vai depender do tamanho do lado, se é igual ou diferente. Cauã, que coisa da vida real, do dia a dia você pensa que nos lembra um triângulo? Um chapéu de festa. Boa, um chapéu de festa. Um cone para os carros lá da rua. Muito bom, ótimos exemplos. E eu acho que também é um... Deixa eu pensar. Acho que tá bom também. Chapéu de festa e cone de rua foram ótimos exemplos. Cone de rua, um triângulo mais alto, chapéu de festa, um triângulo mais curtinho. Olha só quantos exemplos legais o Cauã trouxe pra gente, né? Tem muitos triângulos no nosso dia a dia. Muito bom. Pedrinho, você tá aí com a gente, Pedrinho? Show. Pedrinho, essa figura vermelha que tá aqui, qual o nome dela? Círculo. E o senhorito pode abrir essa câmera, por favor, um pouquinho? Tá parecendo uma esfera. É verdade, parece uma esfera. A esfera, ela é bem parecida do círculo. Se a gente for pegar só o contorno, é um círculo. Mas se a esfera... Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui. Não tenho agora, mas enfim. Se é uma bolinha que a gente tem, aí ela já vira o formato de uma esfera. Mas aí não é mais uma figura plana. Por quê?
Não é uma figura que pode ser totalmente representada numa folhinha de papel. Ela vai precisar ter altura também, né? Ter outras características. Por isso, não é uma figura plana. Mas a sua ligação foi perfeita. Exatamente. Agora, fala para mim. Quantos lados um círculo tem, Pedro? Um lado? Pedro, isso foi uma pegadinha, porque o círculo, ele é a figura que não tem lado, sabia? Por quê? Ele é uma linha curva nele inteiro. E aí, como ele é uma curva, ele não tem um começo, ele não tem um fim, então não tem lado. Porque não tem onde eu marco um lado, é tipo infinito. outro lado. Ele é tipo infinito. Como ele sempre vai rodando no mesmo lugar. Não tem lado. Pois é, porque ele continua, não tem um fim para marcar o começo e o final daquele lado. Para ser um lado, tem que ser uma parte. E o círculo não tem um lado, não tem uma parte. Tem uma coisa só circular. Só tem o começo, mas não tem o fim. Pois é, Pedrinho. E deixa eu pensar aqui. Tá bom. Que exemplo, Pedro? Você já deu exemplo de uma esfera. Que exemplo de círculo a gente tem no dia a dia? Vamos pensar círculo agora. Né? Uma coisa que ela possa ser totalmente representada numa folhinha de papel, já que a gente está falando de figuras planas. Vou te dar um exemplo até. Uma placa de trânsito. A gente vê muitas placas que elas são redondas. Tipo o pare. O pare é redondo. Pois é. E aí você vê, o pare, ele é meio que uma coisa reta assim, esse círculo. Ou ele tem altura também, meio que tem isso aqui e isso aqui. Ele tem um pouquinho de largura, um pouco mais longe. E ele é um pouco grande. Sim. Então, ele tem uma alturinha, realmente, mas é bem pequenininha. Mas é quase como se fosse, digamos assim, um círculo, né? Quase que reto, tendo apenas um lado, não é mesmo? É uma ótima representação. Galera. Então, professora? Professora, eu não estou ouvindo nada. Milena, seu microfone mutou. Ai, tá bom. Gente, estava falando que eu trouxe um desafio para vocês, mas que a gente vai fazer ele depois do intervalo. Agora a gente vai fazer uma pausa, galera. Agora, pessoal, vamos aproveitar para fazer uma pausa na nossa aulinha, aproveitar para ir beber água, ir no banheiro, e a gente volta daqui a pouquinho. Pessoal, agora estamos de volta na nossa aula, finalizou o nosso intervalo, vamos continuar. E agora, galera, o que faremos? Trouxe um desafio para vocês. Temos um desafio. Então, hora do desafio. Ele está falando, vocês estão prontos? Vamos lá, time? Sim. E aí, a gente vai usar nos nossos desafios os nossos conhecimentos sobre figuras geométricas, que a gente aprendeu na primeira parte da aula, e a multiplicação que a gente está aprendendo já desde outras aulas, né? E aí, gente, temos aqui 4 perguntinhas. E eu vou precisar da ajuda de vocês. E a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um pouco diferente agora. Eu vou ler a pergunta, e aí vocês vão pensar em como que a gente pode fazer para resolver, e aí vão levantar a mãozinha. E aí eu vou escolher uma pessoa que vai levantar a mãozinha, a ideia é que cada um acabe respondendo uma, para me ajudar a resolver essa continha. Tudo bem? Então, vamos pensar, sem chutar, pensar. Então, gente, a pergunta número 1. Quantos lados tem 5 quadrados? Usando a multiplicação, que continha a gente vai fazer para resolver isso aí? Aninha, levantou a mãozinha, pode falar, Aninha. Então, eu posso copiar qual é mesmo? As perguntas? É. Pode copiar, Aninha, mas eu vou mandar isso aqui também lá no grupo do WhatsApp, tá bom?
Então, se quiser, pode focar agora em fazer as continhas, né? Porque eu acho que copiar vai demorar mais um pouquinho. Mas que tal? Faz as continhas agora comigo. E eu vou mandar essa fotinho no grupo do WhatsApp e aí você copia para o seu caderno. O que você acha? É 20. Cauã já chegou com a resposta, muito bem pensado, Cauã. Mas, Cauã, me fala aqui, que contas de multiplicação a gente pode fazer para chegar nesse resultado? Quantos lados tem 5 quadrados? Cauã, quantos lados tem um quadrado? 4. 4. E aí eu quero agora saber quantos lados tem 5 quadrados. Então, qual é a conta de multiplicação que eu vou precisar fazer? De 5 vezes 4. 5 vezes 4, ou 4 vezes 5. Muito bom, Cauã. Por quê, gente? Um quadrado tem 4 lados. E eu quero saber quantos lados tem 5 quadrados. Então, eu vou pegar... É como se eu somasse 4 5 vezes. 4 lados, que são um quadrado, mais 4 lados, mais 4 lados, mais 4 lados, mais 4 lados. Ao invés de fazer esse monte de conta de soma, a gente vai fazer a multiplicação, porque facilita a nossa vida, além da gente ter que praticar. Então, 4 lados, né, vezes 5, que é o número de quadrados que eu tenho, que dá 20. Perfeito. Professora, eu posso escrever a resposta no caderno? Sim, então, essas continhas que a gente está fazendo, vocês podem todas copiá-las no caderno, tá bom? Só vou falar para não copiarem agora a parte escrita, porque isso vai demorar mais um pouquinho. E eu vou botar no nosso grupo depois. Oi, Tomás? É se quiser ou tem que escrever mesmo? Oi? Recomendo. Vamos escrever no nosso caderno as continhas, sim. Já que são bem pequenininhas, vamos escrever, sim. Tomás, aproveita e me ajuda com a... Deixa, Tomás, vou te chamar na próxima, que a Letícia já estava com a mãozinha levantada, tá bom? Letícia, me ajuda aqui nessa próxima. Quantos lados tem 9 triângulos, Letícia? Como que a gente pode fazer essa continha? Então, já sei. Peraí. Qual é? Eu vou falar a resposta. Não. Antes de falar a resposta, tem que me falar a continha. A resposta vem só por último. Tem que pôr o 3 do sinal de vezes. Acertou. Depois tem que pôr 9. Perfeito! Depois eu não sei. Aí a gente vai resolver. Mas, Letícia, perfeito. A Letícia falou perfeitamente essa continha. Por quê? Eu quero saber quantos lados tem 9 triângulos. Para isso, primeiro, quantos lados tem um triângulo? Tem 3 lados. E aí eu quero ver, então, quantos lados tem 9 triângulos. Então, vai ser 9, que é o número de triângulos, vezes 3, que é o número de lados que tem em um triângulo. Ao invés de eu fazer aquela soma imensa, eu vou multiplicar. Multiplicar sabendo, né, que a gente sabe aqui o que significa uma conta de multiplicação. É como se a gente somasse o 9 3 vezes, ou como se a gente somasse o 3 9 vezes. Letícia, qual é o resultado dessa continha aqui? Lá da continha, peraí. Coloquei aqui só para a gente lembrar, né? O significado de uma conta de multiplicação, que é a soma de um mesmo número várias vezes. Então, 9 vezes 3, ou 3 vezes 9, já que a ordem não faz diferença para a gente na multiplicação, né? 3 vezes 9 ou 9 vezes 3 é a mesma coisa que a gente somar o 9 3 vezes. 9 vezes 3. Somar 3 vezes o número 9. Ou somar 9 vezes o número 3. Eu já sei. Quanto que é? Peraí. Enquanto isso, Tomás pode pensando a pergunta número 3. E Pedrinho pode pensar na conta número 4. Pedrinho. Ó, 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 2 é 18. Perfeito. Exatamente, Letícia. Resultado certíssimo. 7. Ó, Letícia pensou no 18, que é 9 vezes 2. 9 vezes 3 era só somar mais 9. Então, Letícia, o quê? Rápida no gatilho demais, já fez essa continha aí pra gente, galera. 9 vezes 3 ou 3 vezes 9 é o mesmo que 27.
Parabéns, Letícia, com esse cérebro genial aí. Muito bom. Tomás agora, questão Tá. número 3, Eu gente. já sei Terceiro até a desafio. resposta. Oi? Eu já sei até a resposta. Se eu Já sabe até a estudar resposta? se eu já Ó, tenho deixa eu ler a 5, pergunta primeiro para o pessoal de casa também. Eu tenho 5 losangos e 6 retângulos. Quantos lados eu tenho ao todo nas minhas figuras? Fala pra gente. se o losango tem 5 e o outro retângulo tem o 6, é só fazer 5 mais 6 e ver o resultado, que é 11. Olha só, gente. Então, aqui a gente teve que fazer mais de uma conta para descobrir essa resposta. Vamos lá? Tanto o Tomás sabe que tanto o losango quanto o retângulo tem 4 lados cada um. Então, gente, quantos lados a gente tem no total? Eu tenho 5 losangos e 6 retângulos. 5 losangos. Para eu saber quantos lados eu tenho de 5 losangos, vamos fazer a conta número 1. Então, conta número 1, que é o primeiro passo. Um losango tem 4 lados. Eu quero saber 5 losangos. Então, 5 vezes 4. Quanto que vai dar 5 vezes 4, Tomás? 5 vezes 4 é. Já até fizemos, né? Que é 20. Ih, não lembro. Quanto que é? 20. 20, perfeito, Tomás. Primeira continha já temos, 20. Agora, segundo passo. 6 retângulos que eu tenho. Um retângulo tem 4 lados. E 6 retângulos? Quantos lados tem 6 retângulos? Como é que fica essa Tem conta, 6 Tomás? retângulos? Quantos lados tem 6 retângulos? Quantos lados tem 6 retângulos? Qual a continha de multiplicação que a gente faz para representar isso? Lembrando que, 6 vezes 4. Você, quando bate a duvidazinha na gente, a gente sabe que 6 vezes 4. Peraí, 6 vezes 4, 24. 24! Perfeito, Tomás, perfeito. Se a gente estiver na dúvida, não estiver conseguindo lembrar, ai meu Deus, tô batendo cabeça, não lembro quanto que é 6 vezes 4. A gente lembra que 6 vezes 4 é a mesma coisa que somar 6 vezes o número 4, ou seja, 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, ou somar 4 vezes o número 6, ou seja, 6 mais 6 mais 6 mais 6. É a mesma coisa. Nosso resultado, 24. Oi, meu amor. Pedrinho, levanta sua mãozinha. Pedro, espera aí um segundo que o Tomás está falando agora. Na hora eu tava, não sabia se... Eu tava pensando que se 6 mais 6 já é 16, aí eu tinha que fazer o mais os 2, 6, né? Mas aí que tá, a gente às vezes confunde. 6 mais 6, ele vai ser 12. 8 mais 8, que vai ser 16. Mas você organizou o pensamento, fez a conta direitinho. Eu coloquei aqui, eu tinha falado agora mesmo que era 16, e eu coloquei agora mesmo que aqui era 12. Muito bom. Se tratando de matemática, a coisa mais comum do mundo é a gente confundir número, Tomás. E eu entendo muito disso, entendo muito, não tem problema não. E eu posso pegar minha blusa, que aqui tá frio? Pode, meu amor. Eu vou chamar, então, a Ana Mirella para me ajudar com a terceira parte, tá bom? Da continha. Ana, eu vou precisar da sua ajuda para terminar essa continha. Repetindo. Eu tenho 5 losangos e 6 retângulos. Quantos lados eu tenho ao todo nas minhas figuras? A gente já fez o primeiro passo. Olha só que coisa. A gente planejou fazer essa continha. A gente não achou o resultado dela com uma conta só. Isso é muito comum. Primeiro passo. Eu vi quantos lados eu tenho nos losangos. Tenho 20 lados. Segundo passo. Eu vi quantos lados eu tenho nos retângulos. Tenho 24 lados. Terceiro passo. Eu quero saber quantos lados eu tenho ao todo nas minhas figuras. Ana, que continha eu vou fazer para descobrir? Pega as respostas, coloca aí e depois soma ela. Gostei disso, hein? Como é que fica, então? Já sei. 44. 44! Aninha acordou e engoliu uma calculadora antes de vir aqui para a aula, não é mesmo? Não. Para dar a resposta. Gente, é o cérebro dela que faz conta rápido desse jeito? Então, é porque se 20 mais 24,
o 20, na unidade tem 0, né? E na Isso. unidade do 24 tem 4. Então, é só colocar 4 no final e 4 no primeiro. Pronto. Porque 2 Ana. mais 2 é 4, 0 mais 4 é 4. Tá tudo explicado. Gente, perfeito. Ana, eu gostei tanto da sua explicação que eu vou até desenhar aqui para o pessoal de casa ver um pouquinho. Gente, o que a Ana fez? A Ana não montou uma conta armada, mas ela meio que montou. Por quê? Mesmo quando o número está escrito reto assim, sem ser um embaixo do outro, como é a conta armada, a gente sempre pode identificar pela posição do número. Ele vem por último, ele vem penúltimo. A gente pode identificar se aquele número é uma unidade ou uma dezena. E a gente sabe que a gente não pode somar unidade com dezena, dezena com unidade. A gente não pode. Então, unidade. O que a Ana fez? Uma unidade tem 0, a outra unidade tem 4. Então, uma unidade tem 0, a outra unidade tem 4. Então, ela foi e botou 4 aqui na unidade, na resposta. Aí tá, dezena. Numa dezena tinha 2, na outra dezena tinha 2 também. 2 mais 2, 4, aqui na casa das dezenas. Então, ela nem precisou fazer uma conta, tipo assim, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, blá, 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 blá. Nem precisou fazer isso. Por quê? Só olhando a posição dos números, ela soube quem era dezena e quem era unidade. E ela fez a conta, ó, vapt-vupt. Se eu colocasse aqui, gente, 543 mais 225, vocês conseguiriam fazer essa conta aqui retinha também, sem nem contar conta armada. É claro que é muito bom montar conta armada. Ajuda a gente a errar menos. Porém, vocês conseguiriam fazer ela com uma linha mesmo, só vendo quem é a unidade, quem é a dezena, quem é a centena. Por isso que aquele conteúdo que a gente estava vendo, ele é super importante. Porque sabendo ele, vocês conseguem fazer bem rapidinho e com muita certeza uma série de continhas. Muito bom, Ana. Perfeita a resposta. E mais perfeita ainda foi a sua explicação. Eu acho que ajudou bastante de casa. Fala, amor. Pode me mandar qualquer forma de matemática, qualquer continha? demais, porque assim, uma horinha só. Muito bom, Ana. Fica praticando, então, que você vai ficar cada vez mais rápida. Você está muito boa, meu amor. Genial, genial, genial. Pedrinho, vamos ligar essa câmera aí para eu ver seu rostinho e você me ajudar com a nossa última questão? Galera, vou aqui adiantando, vou fazendo a leitura da nossa última questão. Pessoal, vamos lá? Pedrinho, você está aí? Me dá um alô para eu saber se você está aqui comigo. Essa conta aqui é um pouquinho mais difícil, a gente tem que pensar bem. Você precisa somar 5 colunas retângulas. Ó, a gente tem 5 colunas que fizeram retângulos, certinho. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 que eu fiz. Pedro, antes de fazer essa conta, a gente vai planejar o que a gente vai fazer. Primeiro, a gente vai entender essa questão. Segundo, a gente vai pensar que continha. Antes mesmo da gente resolver, a gente vai pensar em que continha. Para a gente não fazer conta à toa, fazer a conta certa que vai ser certeira para resolver. A gente sabe que a gente tem... vai ser uma conta muito semelhante que a gente fez nas outras. Por quê? Vamos lá. A gente tem 5 colunas de círculos e em cada coluna temos 6 círculos. Então, eu quero saber quantos círculos eu tenho no todo. Mas, para começar, eu preciso saber quantos círculos eu tenho em uma coluna. Assim como a gente fez na história dos lados das outras figuras. Então, Pedro, em uma coluna eu tenho quantos círculos? 6. 6, certo. E aí eu quero saber quantos círculos tem em 5 colunas. Que continha de multiplicação eu tenho que fazer, Pedro? 6 vezes 5. Perfeito! Olha só, gente. Uma conta que pareceu tão cabeluda, a gente conseguiu resolver como? Organizando o nosso pensamento. Numa coluna, eu tenho 6 círculos. E eu quero saber quantas colunas tem em 5 círculos. Foi só, então, a gente ler e interpretar a questão para entender a continha. E o Pedro já falou a resposta. Qual é a resposta, Pedro? 36. 36? Ou 30? 30. Não, me fala com certeza. Que 6 vezes 5 não é
Repassa a tabuada comigo, Pedro. 6 vezes 1 é quanto? 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2? 6 vezes 12. 3 Vezes 3? é 16. Não, 6 vezes 3 vai ser 18. 2 para cima mais. 6 vezes 4? 18 vezes 16. 6 24. vezes 4? 24, perfeito. E aí 6 vezes 5 vai ser quanto? 24 mais 3, 24, 25, 6, 27, 28, 29, 30. Perfeito. Olha como é que o Pedrinho fez, gente. Pedrinho sabia quanto era o 6 vezes 4, mas queria saber quanto era 6 vezes 5. Então, era só o quê? 6 vezes 4 é 24. Então, deixa eu somar mais 6. 1, 2, 3, 4, 30. E aí, ele descobriu quanto que é 6 vezes 5. A gente sempre pode fazer isso. Se eu sei um número da tabuada, eu posso saber facilmente qualquer outro número da tabuada. Na realidade, a gente sempre pode saber qualquer número da tabuada somando, que é como a gente aprendeu, que é o significado da multiplicação, não é mesmo? Então, 6 vezes 5, 30. Olha só, 3 linhas de questão aqui, gente, que a gente resolveu com uma linhazinha só de conta. Tá vendo? Então, antes da gente começar a fazer conta desenfreado, a gente tem que parar, entender o que a questão está pedindo e ver, pensar bem qual é a continha que a gente vai fazer para resolver. Senão, a gente corre o risco de ficar fazendo conta à toa, gente. Contas que não vão resolver o nosso problema. Muito bom, Pedrinho. Resposta genial. Arrasou. Todo mundo copiou as resoluções no caderno? Me deem um ok para eu saber se eu posso passar. Precisa inscrever no caderno, Ainda né? não, pro. Sim, precisa escrever no caderno as nossas continhas. Eu acabei. E aquela de trás, era quais continhas mesmo? É porque Professora. eu não sabia que era para escrever. Ó, galera, vamos por parte. A Ana Mirella já copiou? Sim, tudo. Beleza. Galera, é para a gente copiar só a continha. Agora, não precisa copiar a questão. Eu vou botar ela no nosso grupo. Não precisa copiar as outras coisas também. Vamos copiar só a continha. Gente, vamos levantar a mão, que tá todo mundo falando junto. Eu tô ouvindo. Vamos lá. Primeiro, Ana Mirella. Fala comigo, Aninha. Olha a resposta, tudo que eu fiz. Fiz um paletinho com tudo. Perfeito. Muito bom, Ana. Ana achou o método dela, que é o método que funciona para ela. Muito bom, Aninha. Terminou de copiar tudo, minha querida? Já terminei tudo. Beleza. Pedrinho, pode falar? Eu só queria perguntar, sabe aquela de atrás? Eu não sabia que era para copiar. Você podia passar para eu só copiar? Aquela das figuras planas? Antes, que você contava um triângulo. Tem 1, 2, Tá. 3. Aquelas características. Aquilo não precisava copiar, Pedrinho. Aquela era mais para a gente repassar. Depois eu posso mandar também no grupo de novo, mas aquela não precisava copiar não, tá bom? Só as continhas também. E agora, vejam só que eu circulei de vermelho, né? Fiz um quadrado de vermelho, um retângulo, em volta das continhas para que a gente precisa copiar no caderno, tá bom? Pedrinho, quando você terminar de copiar, você me avisa? Tá bom. Eu tô já no 3 vezes 9. Tranquilo. Obrigada, meu amor. Letícia estava com a mãozinha levantada também? Pode falar, Letícia. Tá, Letícia está copiando. Gente, estou falando tanto que eu nem parei para beber água, né? A garganta agora só ficou... Meu Deus, me hidrata, pelo amor de Deus! Cauã, conseguiu terminar de copiar, meu amor? Cauã, tá aí com a gente, meu amor? Sim, Tá. Você copiou ou você está copiando? eu já copiei. Perfeito, Cauã. Muito obrigada, meu amor. Eu também já copiei. Perfeito, obrigada, Tomás. Eu já tinha copiado faz tempo, que eu já tô até desenhando. Já. Vou mostrar, tá? Me mostra, Tomás. Nossa, que lindo! Super colorido. Caramba, muito legal. Eu que pintei, né? Eu amei o jeito que você pintou, Tomás. Ficou um efeito super incrível. Eu vi muitas mãozinhas levantadas. Primeiro de tudo, eu preciso saber se a Letícia e o Pedrinho terminaram. Letícia, terminou? Terminou? Quer falar alguma coisa, Letícia? Ou a mãozinha estava levantada só para falar? Terminou. Falar.
Falar o quê? E agora a gente vai fazer o quê? A retrospectiva. Pedrinho, você terminou? Sim, passou rápido, né? Hoje eu entendo a minha aula com vocês sempre passa rápido. Eu já vi só uma Ah, então o bonitão terminou há muito tempo e não me avisou por quê? Tem que me avisar. Ó, vamos lembrar da nossa regrinha. Avisar quando a gente termina de copiar, porque se vocês não avisarem, eu vou ficar 48 minutos esperando, gente. É muito tempo. Avisei. Botou o Acho joinha, que o Pedro? meu microfone estava desligado. Talvez sim. A gente vai fazer a nossa retrospectiva, pessoal. Relembrar o que a gente aprendeu hoje, o que a gente fez na aula de hoje. Então, Tomás, fala pra mim, o que você fez, o que você aprendeu na aula de hoje? Aprendi um pouquinho mais sobre conta de vezes. Uhum. E, na verdade, um pouco de contas, né? Por causa que tem umas que também teve que usar o mais, tipo, na conta de vezes, usa o mais e o de vezes. E o que é o de vezes. Então, aí foi isso. E também sobre manter o foco. Muito bom, Tomás. Muito obrigada, meu amor. Agora, Pedro. Hoje a gente fez humanas, depois atividades para a vida, depois a gente falou de matemática, depois teve intervalo. Não, primeiro a gente habilidade para a vida, depois o intervalo, depois do intervalo a gente falou de matemática, até para a retrospectiva e foi isso. E o que você aprendeu em matemática? Muito. Aqueles lados. As figuras geométricas planas. O que é plano, Pedro? Para mim, como eu via, quando a minha professora falou de plano, era uma coisa assim, que não tem uma subida. É porque plano é uma palavra, Tia Paty pode falar até disso outro dia, que ela tem muitos significados. Tem palavras que significam muitos significados, né? Por exemplo, na geografia, né, um plano, né, uma coisa diferente. Mas aqui na matemática, as figuras geométricas planas são aquelas que a gente consegue representar totalmente numa folha de papel. Por exemplo, um círculo. Agora, se é uma esfera, tipo uma bolinha de tênis ou uma bolinha de gude, eu posso desenhar ela, mas ela não vai estar totalmente representada, porque ela tem altura. E aqui na minha folhinha de papel, ela tem o comprimento, ela não tem altura. Então, essas são as figuras geométricas planas. Eu vou fazer o quadrado, o retângulo, mas mostrando ele todo, só que fazer em 3D. Aí dá. Meu pai, Se a ele gente sabe. fizer um paralelepípedo, a gente não consegue representar. A gente pode mostrar o que é, mas ele não está representado ali. Vai estar representado um quadrado, né? Então, Pedrinho. Meu pai, ele faz. E foi isso. Muito bom, meu amor. Obrigada. E agora, Letícia. O que você aprendeu hoje, Letícia? Hoje a gente fez o Madifis. Letícia, tá bom? Pode pensar nas suas coisinhas. Hoje a gente fez o Madifis e depois a gente foi para matemática, que a gente tinha que a gente viu a forma geométricas e depois a gente foi para o intervalo e depois a gente fez continha. E a continha de vezes. E agora a gente está na retrospectiva. Isso, agora estamos na retrospectiva. A continha de vezes, qual o nome dessa operação matemática que a gente chama de continha de vezes? Multiplicação. Muito bom, Letícia. Que memória de elefante. Gente, eu falei tudo isso. Você falou, porque você consegue falar tudo que você quiser. Arrasou, Letícia. Muito bom, gente. Continha de vezes que a gente chama e o nome dela na matemática, né? O nome da operação é multiplicação. A gente tem que falar multiplicação toda hora, tia? Não precisa, podemos falar conta de vezes, mas a gente precisa saber o nome, para quando a gente lê em algum lugar, a gente saber do que se trata. Cauã, meu querido, vamos fazer essa retrospectiva agora, gatinho. O que você aprendeu na aula de hoje? Conta pra tia.
A gente fez continhas, aprendemos sobre as formas Uhum. e fizemos o Matunas. Fizemos o Mindfulness. As Termina de escrever. continhas também, as continhas. Sim, não podemos esquecer, né? Tu arrasou nas contas, Cauã, nas continhas. Como podemos esquecer, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Se ficaram com alguma dúvida, mandem pra gente, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Podem mandar a dúvida em qualquer formato, né? Em qualquer rede social também. A gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram. Podem mandar um vídeo, uma foto, né, do caderno, se vocês fizeram as continhas com a gente, um desenho. É só marcar @alicerceedu em qualquer rede social. Então, galera, obrigada pela audiência. Esperamos que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. Vamos descansar. Agora vamos dar um tchauzinho bem gostoso. Tchau! Beijo, gente. Tchau, Tchauzinho. pessoal. Até a próxima.